Lição número 7. A supremacia de Cristo. Uma carta de Paulo aos Colossenses. Graça e paz, estudantes das Escrituras Sagradas. Hoje nós estaremos vendo a carta de Paulo aos Colossenses. E esta é uma epístola para os dias de hoje. Ela foi escrita por Paulo, provavelmente lá da prisão em que estava em Roma. E não existem evidências de que digam que foi Paulo que tenha fundado ou até mesmo ido a essa igreja na cidade de Colossos. E, aliás, para os modernos estudiosos, essa designação correta do nome da cidade não é Colossos, mas Colossas, porque esse é um topônimo mais correto, porque o nome original do grego que é atribuído a essa cidade é Colossai, portanto é um substantivo feminino. E em sua época, Colossas já era uma cidade decadente, perdendo a sua importância comercial e estratégica no contexto daqueles dias. Era uma cidade na região da Frígia, uma província da atual Turquia, e ela estava situada cerca de uns 15 quilômetros da cidade de Laodiceia. E também Laodiceia era uma cidade bem mais importante que Colossas. Ela era próxima de uma outra grande cidade que era Éfeso, e havia uma estrada que passava e ligava Éfeso ao rio Eufrates, que era uma estrada de muita importância, mas por isso ela ia perdendo gradativamente a sua importância econômica, estratégica, logística e comercial, né? E por causa dessa proximidade de Éfeso e de Laodiceia, que absorviam mais essa importância, por estar um pouco fora daquelas rotas comerciais, né, que ligavam ao Oriente. Mas naquela cidade foi fundada uma igreja. A gente não sabe se foi um domus ecclesiae, uma igreja no lar, mas ela provavelmente foi fundada por Epáfras. Ele deve ter sido o seu organizador. E Epáfras é uma forma contraída do nome Epafrodito, que não deve ser confundido, inclusive, com o Epafrodito de Filipos, né, que é mencionado na carta aos Filipenses. Pois esse nome era muito comum naquela época e significa amado de Afrodite. Como Paulo muito provavelmente não conhecia pessoalmente a igreja de Colossas, ele teve detalhes dela acerca do que lhe falou Epáfras, que, segundo Paulo, era o ministro de Cristo naquela igreja. Provavelmente Epáfras era o pastor, o bispo, o supervisor daquela igreja, daquela comunidade. E essas informações de Paulo, né, que nos dão, nos atribuem a Epáfras, então, a possível posição de que deve ter sido ordenado pastor, e ele tinha por dever manter a supremacia de Cristo naquela igreja que o havia ordenado ministro ou pastor. Para se tornar um ministro, um pastor, segundo Paulo, lá em sua carta a Timóteo, deve ocorrer a reunião de 3 desejos. O primeiro desejo deve vir da própria pessoa. Ela deve desejar o pastorado, o ministério, o episcopado. Vamos ver aqui em 1 Timóteo 3:1 o que ele diz. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. O outro desejo que deve estar presente
é o desejo de sua igreja ou comunidade religiosa local em ordenar aquela pessoa como ministro. Vamos ver então 1 Timóteo 4,14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Aqui nós vemos que quem deseja, além de não dever desprezar o seu talento, né, ele deve também ser reconhecido por sua igreja local, que faz o quê? Que impõe sobre ele as mãos, o ordenando ao ministério. Sem esse reconhecimento pela igreja, o seu desejo é insuficiente, né? Você não vai ser ordenado pastor, né? Você que é seminarista, né? Pense nisso. Você não vai ser ordenado pastor, né? E não basta só querer, né? E também, se você quer e se autoproclama pastor, está errado, porque segundo Paulo deve ser impostas as mãos sobre você, né? E isso deve acontecer através do que? Do presbitério, que lhe impõe as mãos, ou seja, o reconhecimento da igreja com a presença do presbitério. Assim, a pessoa não deve desprezar o dom que Deus lhe deu e deve desejar ser um ministro ou pastor, assim como a igreja deve reconhecer. O terceiro desejo, e é o que deve ser mais levado em consideração, é o desejo de Deus. Vamos ver aqui em 2 Timóteo 1,6, né? A segunda carta a Timóteo. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, né? O dom somente Deus pode dar. E quando ele concede um dom a alguém, esse dom deve ser desejado e deve ser exercido pela pessoa. E esse dom só pode ser desejado, exercido quando despertado pelo quê? Pelo reconhecimento da igreja. Ou seja, ainda que você deseje, mas a igreja não reconhece, o dom ficará dormindo, porque a igreja não ordenou a pessoa. Então ela está lá com o seu dom desejando ser ministro, mas não poderá ser ministro sem a imposição de mãos, né? Sem o ordenamento ao ministério. Ser ministro ou pastor, então, requer a reunião destes três desejos: da pessoa que tem o dom, da igreja que reconhece o dom e do próprio Deus que concede o dom. Se algum desses errar, já era, né? E como Deus não erra, só sobra quem? A pessoa e a igreja que podem errar. A pessoa tem que saber se tem ou não o dom, ou o chamado de Deus, vamos dizer assim, né? E a igreja, portanto, deve também fazer o quê? Confirmar pela ordenação o reconhecimento também por parte da igreja que existe aquele dom naquela pessoa, que se dá o quê? Através da imposição de mãos. Aí sim, dom desperta. A vontade de Deus para aquele que se torna ministro ou pastor se dá assim então, né? Com a reunião dessas três características. Sem qualquer um desses desejos, não há como alguém se tornar ministro, né? Ou um pastor. Se você deseja o ministério, tem o dom dado por Deus, mas a igreja não reconhece, você não será um pastor. Errou a igreja. Mas o pior de tudo é quando você e a igreja erram, né? A igreja, você desejam ser ministro sem ter o dom e a igreja te impõe as mãos, né? Sendo que você não tem tal dom. Aí erram os dois. Por isso que Paulo fala lá em 1 Timóteo 5:22, né? A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, né? Isso porque podem ordenar alguém que não tenha o dom do ministério e
não é só aquele dom da palavra que nós estamos falando, né? Mas todo o dom de Deus para o ministério, que não se resume a falar bonito, né? Vai muito além do que falar bonito. Foi assim que o povo, desejando Saul, né, seu rei, o consagraram rei. Um rei segundo o coração do povo e não segundo o coração de Deus. O que aconteceu? Atrasaram a vida da nação, né? Dividiram o povo, colheram o quê? Ódio, dissensão, miséria, murmuração e até morte, né? Perderam precioso tempo de suas vidas e da vida de toda a nação e quase são destruídos pelos filisteus se não fosse o pequeno Davi, um rei segundo o coração de Deus, né? Uma imposição de mãos erradas, uma ordenação equivocada, um ministério que não é segundo a vontade de Deus, pronto, pode ser o caos, né? A gente até pode também utilizar o quê? O exemplo de Cristo, né? Ele é exemplo disso para nossas vidas, né? Que tendo o dom de Deus e sendo o próprio Deus, desejou sacrificar-se pelo homem e veio para o que era seu e os seus, o quê? Não o receberam. Veja o prejuízo que pode ser ordenar quem não tem o dom e também o prejuízo de não ordenar quem tem o dom. Esses erros eles até são rápidos para ser praticados, né? Para serem cometidos, mas leva-se muito tempo para corrigir tais erros, né? Muito mais tempo para corrigir eles do que para praticá-los, isso aí pode ter certeza. E a coisa mais grave é quando já não há mais tempo para se corrigir o erro. Bem, vamos aqui adiante, né? A igreja de Colossos, ela podia incorrer nesses erros, ordenar alguém que não tinha o dom de Deus, ou deixar de ordenar quem tinha, de ouvir quem tinha tal dom. Então haviam ali riscos contra a doutrina da fé em Cristo, e elas poderiam ser introduzidas até por pessoas que fossem ordenadas, e esses riscos eram o misticismo, o legalismo e o gnosticismo. Eles invadiam as igrejas da época e Colossos estava muito vulnerável a isso. Paulo, então, temendo esses desvios que estavam assim, exercendo grande influência na igreja, e ele o que fez? Mandou essa carta enfatizando a doutrina de Cristo. E nós vamos ver brevemente o que são essas coisas: o misticismo, o gnosticismo e o legalismo. O misticismo ele pode ser visto como o contato com uma pseudo-verdade espiritual, né? Um contato com uma divindade, ou um ser, ou um Deus, através de uma experiência direta ou intuitiva, como aconteceu inclusive com alguns heróis da Bíblia, ou heróis da fé. Ou seja, experiências místicas, elas são geralmente pessoais e estavam sendo usadas para dar autoridade a determinadas afirmações doutrinárias. E muitas das vezes essas afirmações, essas visões, essas experiências místicas, né, elas eram até contrárias ao pensamento revelado por Cristo ou por toda a Escritura, vinham de encontro às mensagens da mais profunda doutrina de Cristo. Uma visão, um sonho, um êxtase era suficiente para dizer que Deus queria isso ou aquilo, desejava alguma coisa, ou estava propondo alguma coisa para a vida de alguém, ou da igreja, ou de uma cidade, ainda que muitas das vezes em contradição com alguma verdade bíblica, escriturística ou revelada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como foi o caso daquela menina que profetizava atrás
de Paulo, né? E ele expulsou o demônio dela e aqueles homens lá de Éfeso o perseguiram por causa disso. As pessoas tendem a querer descobrir seu futuro e prever as coisas em sua vida e buscam quem pode dizer a elas essas coisas. Buscam ciganos que leem as mãos, que veem o futuro em bolas de cristal, outros jogam búzios ou cartas, né, para dizer a pessoa qual vai ser o futuro dela, outros perguntam a orixás sobre o futuro, né, e também tem aqueles que buscam, através de algum tipo de encantos, algum serviço, um trabalho, né, uma prática, fazer alguma coisa em favor de algum ser espiritual para obter algum tipo de benefício, né? Mas isso não é coisa que somente se vê no paganismo. No meio cristão, atualmente, essas coisas também acontecem e são bem parecidas com aquelas que eram praticadas naquele passado. Ao evitar essas experiências, né, as pessoas deveriam buscar as revelações que estão nas Escrituras. E Paulo nos conduz a isso. Né? Ele sempre diz que existe uma harmonia, uma coerência, uma solidez doutrinária entre todas as Escrituras e as mensagens de Cristo. Portanto, né, essas opiniões que eram desses contatos dessas pessoas com entidades espirituais vinham trazer como uma fonte mística, né, e se tornava uma possível doutrina da igreja. Algo oculto, né, que não era revelado aos outros, se tornava então, por esse misticismo, essa miraculosidade, algo que tinha autoridade. Paulo combate essas manifestações, rogando que os escolhidos estejam o quê? Unidos pelo amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, e por isso basta Cristo, né? Não é necessário nenhum êxtase, nenhuma viagem espiritual, nada disso, né? Pois em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Vejam o capítulo 2, versos 2 e 3, né? E vocês terão boa informação sobre isso. Vivemos uma época cheia desses estímulos, né, de experiências místicas, e na verdade nos basta ter a Cristo como a nossa doutrina. Mas outra ameaça muito presente naqueles tempos era o gnosticismo. Isso aí já era um movimento sim, religioso, mas ele era de um caráter sincrético, ele associava coisas do paganismo, da filosofia, da ciência, e ele se tornava extremamente esotérico, desenvolvido justamente nos primeiros séculos de nossa era. Esse era um pensamento marginal, um pensamento paralelo da doutrina do cristianismo clássico, combinando esse misticismo que nós falamos, né, com a ciência, e a ciência de qualquer época, e a especulação filosófica, né? Então, esse pensamento ia além das experiências misteriosas e supranaturais e também utilizava da ciência e da filosofia para querer dizer como os cristãos deveriam se comportar para alcançar a salvação de suas almas, a libertação do mal. Com base até em interpretações nada ortodoxas e até alternativas do próprio Pentateuco e até de outros relatos das escrituras pagãs, greco-romanas e inclusive hoje, né, das escrituras hebraicas e cristãs, né, os chamados livros apócrifos. Os gnósticos, eles afirmam que o universo material, o cosmos, ele foi criado por uma emanação imperfeita do Deus Supremo. Emanação esta chamada de demiurgo.
e ela era para prender a centelha divina, que é o Espírito, no corpo humano. E esta centelha divina, então, poderia ser liberta através da gnose, né, que seria o conhecimento intuitivo sobre o Espírito e a natureza da realidade. Ou seja, o conhecimento era o caminho para a salvação. Esses termos, aliás, o gnosticismo, ele só foi cunhado séculos depois. Na época de Paulo, ninguém sabia desse nome, né? Não havia ainda, nos tempos de Paulo, uma designação para esse movimento, que era essa mistura, como eu falei, de mistificação, de filosofia, de ciência, e por causa disso ele era muito nocivo à igreja, né? Porque ele vinha com uma aparência de uma lógica científica muito grande. Por isso Paulo fala no verso 4 do capítulo 2 o seguinte: e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. As mensagens dessas pessoas eram carregadas de persuasão, né? De um poder de convencimento muito grande, de uma lógica baseada em falsas premissas e que eram muito interessantes e até aparentemente razoáveis, né? Elas se apresentavam com uma aparência de verdade, era uma lógica, mas mais que diabológica. E como isso ainda está presente nos dias de hoje, é um alerta para nós. Somos diariamente bombardeados por mensagens persuasivas, né? Algumas até subliminares, que querem encher o nosso coração de desejos contrários à vontade de Cristo. E por isso, essas mensagens persuasivas, elas querem o quê? Nos fazer acreditar que por exemplo, né, que certas questões imorais são aceitáveis. A Bíblia é que é super atual. Há 2000 anos já nos avisa sobre esses problemas, nos adverte para termos cuidado sobre essas coisas, né? Hoje, se você não concorda com alguma agenda secular, né, você pode ser cancelado, pode até perder o emprego, né? Você pode até ser expulso de alguma agremiação porque discorda daquilo. Era mais ou menos esse cancelamento que havia lá na igreja de Colossos. Essa lógica, mas você então está fora. Mas isso é coisa antiga, né? E o apóstolo Paulo já nos adverte para isso. Gnosticismo, então, é a busca da libertação e da salvação da alma pelo conhecimento de coisas naturais e extra, sobre ou supranaturais. Assim você alcançaria a salvação. A terceira ameaça que a igreja de Colossos também sofria e que Epáfras estava deixando Paulo a par era sobre o legalismo judaizante. Se nós formos reduzir ou resumir, né, o significado do legalismo, poderíamos dizer que o legalismo é o império da lei. E o legalismo judaizante é nada mais do que o império da lei dos judeus, né? Ou seja, a lei mosaica. Os padrões, né, que eles exigiam de que a pessoa que se convertesse ao cristianismo deveria seguir eram como, por exemplo, padrões que deveriam ser circuncidados, né, que os novos cristãos deveriam fazer todos aqueles rituais judaicos, né, que tinham que observar a lei, realizar ou fazer, ou comer isto ou aquilo, ou não fazer isto ou aquilo, ou não comer isto ou aquilo, traços culturais, costumeiros, né, sombras das coisas futuras, melhor dizendo, uma normatização específica que era para os judeus, era exigido aos gentios, né, que até não conheciam aquelas coisas, né, mas se convertiam, eles exigiam que eles viessem a praticar isso. Paulo então combate essa delimitação da liberdade dos gentios, esta escravização, né, dos gentios através de práticas que a eles eram desconhecidas, né,
eram desconhecidas aos novos convertidos. E ele então adota uma atitude de quê? De libertação em Cristo, destacando que as obras da lei, ou qualquer tipo de obra, jamais poderá justificar o homem, jamais poderá conduzi-lo à salvação, jamais trará a ele liberdade, porque só Jesus Cristo salva. Obras não podem salvar ninguém. Ele afirma então que os crentes não estão mais sob o império da lei, mas sob o império de Cristo. E como está no verso 11, né, do capítulo 3, né, que Cristo é tudo em todos. Então basta Cristo, não havendo diferença entre gregos, judeus, escravos, livres, circuncisos, incircuncisos, negros, brancos, orientais, ocidentais, ou entre ricos e pobres, ou entre observadores ou não observadores da lei. Jesus aboliu tais diferenças, né? Então, nesse aspecto, o nosso comentarista destaca 3 pontos que nós devemos tomar em conta, né, para podermos aplicar para os dias de hoje esses ensinamentos da carta dos Colossenses, né? O primeiro ponto que ele nos traz em destaque é uma obra sobreexcelente. Aí voltamos ao capítulo 1, versos 13 a 20, que nos orientarão para o que nós iremos falar agora, né? A obra de Cristo é muito superior a qualquer experiência mística ou qualquer ciência, ou qualquer filosofia, ou qualquer tipo de conhecimento. Porque Cristo nos libertou da morte e da perdição, e Ele nos transportou para onde? Para o reino da sua luz, nos redimindo. Porque Ele nos redimiu, porque Ele pagou o preço da nossa libertação, porque antes éramos escravos do pecado, né? Éramos prisioneiros dos nossos próprios desejos e das nossas inclinações que sempre tendem para o mal. E aí, quando veio Jesus, Ele nos capturou pelo seu amor, nos comprou, né? E até então não havia lei que nos justificasse, somente a fé, pois a lei só fala o quê? De condenação. Se fizer isso, terá aquela pena. Então não havia uma experiência de libertação, né? Ou seja, não há também nenhuma experiência nossa, ainda que mística, que possa nos salvar, que possa nos libertar. Porque o resultado do pecado que habita em nós é o quê? Escravidão. Então não há e nem haverá experiência mística, ciência ou conhecimento capaz de nos livrar da condenação do pecado. Não há nenhuma obra capaz de nos justificar perante Deus, nos libertar e nos trazer a salvação. Jesus, Filho de Deus, o primogênito do Pai, o herdeiro de todas as coisas, somente Ele tem o poder para nos libertar. Ele é o Salvador, Ele é a cabeça da igreja, Ele é o soberano Senhor e primogênito dentre os mortos. Não há outro. Sua obra, então, é o que? Sobreexcelente, porque ninguém é capaz de fazer tal obra. Portanto, Ele a fez por nós. Não há outra obra maior. Por isso a sua obra é sobreexcelente. E o segundo ponto de destaque que o nosso comentarista nos chama a atenção, né, para que nós abominemos então qualquer tipo de salvação através de nossos próprios esforços, é o cuidado que devemos ter para com as falsas doutrinas que roubam a liberdade. Ou seja, Paulo aqui nos ensina que falsas doutrinas como essas que eram pregadas irão culminar com a perda da nossa liberdade. Os colossenses, eles tinham uma enorme vontade de crescer espiritualmente, de adquirir sabedoria e conhecimento das coisas de Deus, né? E eles também sofriam uma forte influência daquele mundo helênico que fazia as pessoas buscarem conhecer profundamente todas as coisas. E isso é até valorizado, né? Isso é até uma coisa boa. Todavia, quando nós nos mergulhamos na busca desse conhecimento, nós temos que ser criteriosamente baseados
numa única doutrina, numa sã doutrina, que é a doutrina de Cristo, porque senão qualquer outra é falsa, senão você fica vulnerável a influências desses outros tipos de conhecimento, inclusive aqueles que tinham na época com abundância, o misticismo, né? Qual é o legalismo, uma forma de conhecer a Deus, o gnosticismo, uma forma de alcançar o conhecimento de Deus. Então, essas falsas doutrinas ainda inundam o coração dos seres humanos hoje em dia, né? Qualquer coisa que fuja aos preceitos norteados por Cristo para adquirir conhecimento, salvação e libertação, te roubou a liberdade, né? E uma liberdade oferecida por Ele mesmo. E você acaba se amarrando, se prendendo a falsas doutrinas novamente, e elas te escravizarão, te tirarão a liberdade que Cristo te oferece, tendo como Ele a pedra de esquina, né? A base, o fundamento. Falsas doutrinas baseadas em experiências místicas, em legalismo, ou em filosofias, ideologias ou cientificismos que não alcançam a grandiosidade divina de Cristo, apenas te roubarão a liberdade. Cuidado com as falsas doutrinas. A verdadeira é aquela que se baseia exclusivamente na pessoa de Cristo. Você perde a liberdade quando você acha que são pelas suas obras que adquirirá a salvação ou o direito à entrada no céu, né? Quando você vincula sua salvação à prática de alguma justiça própria, né? Eu fiz isso, por isso tenho direito àquilo, né? Então larga disso, porque se você faz isso, você está buscando justiça. A justiça é operada pela lei e a lei só te condena. Não adianta você cumprir práticas rituais, fazer determinados atos, né, que isso apenas passa a escravizar a sua conduta e não te levará ao céu. Pronto, se você faz isso, já é um legalista. Não basta a obra sobreexcelente de Cristo, tem que ter a tua presente para alcançar a salvação. Isso é heresia. Quando é Cristo mais alguma coisa, é heresia. Deus, você deixou de ser livre. Você perde a liberdade quando começa a correr também através de experiências sobrenaturais, emocionais, intuitivas, sensitivas, quando você quer abandonar o seu corpo e a sua alma, viajar aos pés do Senhor e acaba viajando para outro lugar, o GPS não está bom, e aí o que acontece? A sua própria experiência pode te escravizar quando você tem contato com aquilo que não é Cristo. Por isso é necessário que você tenha uma experiência pessoal com Cristo, e é desnecessário e até não recomendável que você busque outros tipos de experiência, né? Para que comprove que você está num outro nível espiritual. Isso aí, provavelmente você já perdeu a sua liberdade espiritual, porque está preso a misticismos que te aprisionarão, tanto a si mesmo, neste mundo, como talvez até em esferas espirituais. Cuidado, liberdade só existe em Cristo, salvação só existe em Cristo. Vocês também podem perder a liberdade buscando o quê? Na sabedoria humana, a elevação de suas almas. A palavra gnosis, a palavra grega gnosis, significa saber ou conhecer. Por isso determinaram gnósticos aqueles que achavam que somente alcançando o conhecimento oculto, né, ou um conhecimento superior, é que alcançariam a salvação de suas almas. Aí você está preso à sua própria capacidade de produzir conhecimento para obter a salvação. Perdeu sua liberdade, porque agora não é Cristo mais que te salva, mas o seu conhecimento acerca das coisas ocultas, né? Então você já está preso a si mesmo novamente. Basta crer, aceitar e viver por Cristo, que concede todo o conhecimento e sabedoria dos mistérios da vida eterna, que aliás estão neles, que você alcançará tanto uma experiência espiritual maravilhosa, quanto o conhecimento de todas as coisas. Essas correntes doutrinárias, gnosticismo, legalismo e misticismo, influenciam fortemente o pensamento judaico, né? E a partir do século I se tornou exponencialmente poderosa dentro deles, né? Posteriormente a Paulo, eles fizeram do judaísmo uma religião muito mais presa ao legalismo, muito mais permeada pelo misticismo e pelo gnosticismo, não bastando a Torá escrita,
mas vieram a associar a Torá oral, reduzindo-a a termo, a escrevendo, e a uma gama de pensamentos doutrinários, pensamentos satélites à Torá, que formam hoje a Cabalá, cheia de preceitos esotéricos, baseados nesses mesmos misticismos, neste mesmo gnosticismo e fundamentado num supralegalismo. Por isso, não podem crer no Messias que já veio, porque ele liberta de todas essas coisas. Eles ainda estão presos aos conceitos que eles mesmos criaram. Criaram grilhões para as suas almas, sem considerar a revelação de Deus em seu Filho Jesus Cristo, que veio para eles, que veio para o que era seu e que os seus não o receberam. Mas mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome. Não há liberdade, não há salvação fora de Cristo. Ainda uma última coisa é pontuada pelo nosso comentarista, pelo autor de nossa lição. E esse é o terceiro e último ponto, que diz que existe o quê? Uma nova vida. E precisamos então vivê-la a partir de agora. Ora, se o misticismo, o legalismo e o gnosticismo não são capazes de trazer uma nova vida, não são capazes de justificar o homem ou conduzir o homem à sua libertação e salvação, pelo contrário, só traz mais prisão para as suas almas, uma coisa nova é capaz disso. A nova vida em Cristo. Como Jesus disse a Nicodemo, é necessário nascer de novo. Paulo nos ensina que pela dispensação da graça de Deus por meio de Cristo Jesus, estas coisas, além de totalmente incapazes de gerar uma nova vida, nos aprisionam à antiga e nos afastam de Deus, porque se baseiam na confiança do próprio homem nas suas capacidades. Esta dispensação da graça nos leva a pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas daqui da terra. Colossenses 3, 1, exatamente. Nós morremos com Cristo e com Ele o quê? Ressuscitamos. Colossenses 2, 20. Nossos interesses, eles o que? Devem ser renovados. E quando eles se manifestarem em glória, lá, por época de sua vinda, com Ele seremos glorificados. Não temos que buscar essa glorificação hoje, nos dias de hoje, agora. E alguns dali da igreja de Colossos a estavam buscando por meio desses mecanismos, de um legalismo judaizante, de um misticismo pagão ou de um gnosticismo greco-romano, filosófico-científico. Muitos hoje buscam glória por esses meios também. Querem manifestar operações místicas, sobrenaturais, inclusive prevendo o futuro das pessoas, efetuar sinais e maravilhas para provar o seu poder como veículo divino, ou objetivando apenas ser famoso, benquisto ou até reverenciado. Outros já querem dominar a vida das outras pessoas. São aqueles que querem dominar as pessoas, a vida alheia, impondo o quê? Sanções, regras, normas, determinando o que os crentes da igreja devem fazer ou deixar de fazer, e se proclamam os portadores do poder de supervisão da vida alheia, ditando formas de conduta para os demais, como se eles estivessem inclusive acima de qualquer regra que ele imponha aos outros. E outros querem apenas demonstrar grande conhecimento, sabedoria técnica e científica, teológica, filosófica, acerca das coisas de Deus. E quando a gente vê essas práticas relacionadas com a tentativa de conhecer Deus de outra forma que não seja através de Cristo, você verifica que há um desvio da rota
prevista por Cristo. E Paulo nos diz em 1 Coríntios 13:8 que basta ter uma nova vida em Cristo. O que ele diz lá? Vamos ver. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. O que é isso diante de Cristo? Isso é absolutamente nada. Com certeza, uma nova vida em Cristo derruba toda a necessidade de você querer se meter com essas falsas doutrinas, que apenas o iludirão. Concluindo, a igreja de Colossos, ela estava sofrendo um grave perigo, né, de sublevação, de subversão ali da sua doutrina. E provavelmente essa subversão, né, de valores, né, das profundas e simples bases da doutrina cristã estava ameaçando ali a igreja. E então Paulo, para corrigir isto, né, diz que basta colocar Cristo em proeminência, como único referencial de fé. Qualquer tentativa de um avanço doutrinário fora dessas bases, ao invés de ser um progresso, na verdade é o quê? Um retrocesso. O que mais impressiona é que após 2000 anos, né, de revelação, né, desta receita espiritual para não nos deixarmos tentar por essas coisas e como devemos seguir a Jesus, essas mesmas falsas doutrinas, elas habitam o espaço do meio cristão, né? Jesus veio nos trazer liberdade, salvação e conhecimento de Deus. Encontramos nas Escrituras, toda a Escritura Sagrada, né, as receitas que são mais do que suficientes para que a Igreja de Cristo caminhe ao longo da história, e não há necessidade de adicionar nenhuma outra forma seja de legalismo, de misticismo ou de sabedoria humana para que ela alcance os seus objetivos e para que o homem receba a libertação dos seus pecados e a salvação por meio de Cristo. A igreja nunca pode perder de vista a supremacia de Cristo. E essa supremacia está sobre as experiências pessoais e místicas, sobre as normas e leis e sobre a ciência, a filosofia e todo e qualquer saber humano. Portanto, temos aqui na carta aos Colossenses uma epístola para os dias de hoje. Que Deus vos abençoe e até a próxima aula.